3, 2, 1. O poder está no ar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é sustentabilidade e ESG. Você sabe o que é ESG? Se você não sabe, hoje você vai aprender. Eu tenho uma pessoa aqui muito especial para falar sobre isso, formada em engenharia ambiental, segurança do trabalho e mais um monte de coisa. Comigo aqui hoje em O Poder, Cíntia Anjos. Cíntia, prazer receber você. O prazer é meu, André. Falar sobre esse tema de ESG e sustentabilidade é uma abertura maravilhosa para as empresas, para as pessoas que querem trabalhar e atuar nesse tema. Bacana. Então, para a gente começar esse papo, que vai ser bem agradável, nós vamos ter que entender um pouquinho da jornada da Cíntia até chegar nesse tema, né? Que é um tema bem interessante, que é o ESG. Então, eu queria que você me falasse um pouco da sua jornada profissional, que começou no contexto de comunidade, e como esse início, né, mais humilde, formou a sua visão para hoje nesse universo da sustentabilidade e do ESG. Eu fui nascida e criada numa comunidade do Rio de Janeiro, né, em Bangu. Meus pais nunca tiveram muitas condições de investir em estudos. Fui estudando em escola pública. E dentro desse contexto, há 30 anos atrás, não existia uma educação socioambiental voltada para as escolas. Um professor marcou um passeio no Jardim Botânico, onde levou toda a turma, onde houve ali uma transformação, um despertar para mim, de uma forma particular. Ali, ele colocou a gente em roda e começou a falar sobre pessoas, sobre meio ambiente, sobre a importância da gente nesse ecossistema, e isso foi entrando em mim. Ali eu tomei a decisão de trabalhar com o meio ambiente, mesmo não sabendo o tipo da profissão, a área, mas ali eu tomei essa decisão. O que eu acho legal dessa início de conversa, né, é sobre educação, né, sobre escola, e você vê que um passeio da escola conectou ela com aquele ambiente de natureza, etc., e deu um despertar sobre a importância daquilo. Então, as escolas precisam conectar de novo as nossas crianças com a vida real, né? Menos tela e mais vida real. Totalmente. Vamos lá? Vamos lá. Então tá bom. O que você acredita que foi o maior desafio ao longo da sua trajetória de 18 anos no setor ambiental? O maior desafio hoje das empresas e dos profissionais da área é fazer com que as pessoas, com que a diretoria, com que a governança se engaje no tema. Hoje, quando você faz uma semana de meio ambiente, quando você faz uma semana de segurança do trabalho, que é a CIPAT, você encontra pessoas que aderem àquele tema naquela semana, mas as pessoas não têm uma construção de educação. Então, esse tema é um tema ainda que se torna um tabu nas empresas, né? Então, o maior desafio dos profissionais é quebrar esse paradigma e fazer mais ações para que esse tema seja cada vez mais difundido. Você trabalhou em outros setores antes. Sim. De trabalhar. Hoje você trabalha numa grande rede de supermercado, famosíssima. Mas antes você passou pela área industrial, por outras áreas. Sim. Né? Me diz um pouco como foi a sua transição na consultoria para a indústria e, mais recentemente, essa migração para o varejo alimentício. Quais foram os aprendizados que tiveram nessa migração de áreas tão diferentes? Uhum. Minha trajetória profissional começou em 2006, em consultoria, né? E a consultoria, ela é uma fonte de conhecimento. Ela qualifica demais o profissional para qualquer área, porque você trabalha com escola, com padaria, com indústrias offshore, onshore. Então, é um celeiro de conhecimento. Saindo da consultoria, eu migrei para o setor onshore, né? E fiquei atuando até 2013, 2014. Em 2014, com a Operação Lava Jato, começaram os contratos da Petrobras não renovarem. Então, houve uma demissão em massa, né, de milhões de pessoas, os contratos acabaram. E aí eu senti a necessidade de mudança de área. Foi aí que eu migrei para a indústria.
trabalhei na indústria mais 5 anos, né? E a indústria é um setor metodológico, que é um setor de matéria-prima, de transformação, até que eu fui para o varejo. E o varejo eu me identifiquei demais, que é onde eu trabalho atualmente. Bom, e você? Sabe o que é ESG? Eu vou fazer uma colinha aqui. ESG é a forma de avaliar a performance de uma empresa em relação às questões ambientais, sociais e governança. E vem de uma sigla em inglês, né? Environment, Social e Governance, que quer dizer ambiental, social e governança. Então podemos continuar agora, que todo mundo já está entendendo um pouquinho sobre o que é ESG. E qual é o impacto do ESG no setor do varejo alimentício, em especial hoje na grande rede dos mercados que ela trabalha no Zona Sul? Qual é o impacto disso, do ESG, no setor de varejo alimentício? O ESG, ele vem de uma estrutura associada a valor. Então, assim, o diferencial das empresas hoje em dia e do Zona Sul é do nosso maior capital humano, que são pessoas. O Zona Sul valoriza as pessoas, né? E quando a gente coloca isso dentro da estrutura ESG, a gente fala sobre alimentação do colaborador, a gente fala sobre trilha de carreira, a gente fala sobre clima, como que você trabalha num ambiente tóxico, abusivo, que adoece. Então, o ESG ele está muito dentro desse contexto. Então, o diferencial hoje das empresas que querem trabalhar com ESG é olhar para as pessoas. Bacana. Então, vamos lá. Pode nos contar mais sobre o projeto do Banco de Alimentos em parceria com a Conlurb e como ele impacta as famílias beneficiadas? Essa história é muito bacana. Presta atenção como essas famílias sofrem em busca de alimento. Então, me diz aí como é que é essa parceria do Banco de Alimentos em parceria com a Conlurb. O Banco de Alimentos ele surgiu de uma necessidade de crianças, né, e famílias da comunidade do Caju, onde tem o menor índice de IDH do Rio de Janeiro. Através do diretor de operações da Conlurb, ele fez uma filmagem de crianças pulando o muro para colher frutas para levar para casa para comer. E essas frutas, eles esperavam um caminhão do Zona Sul chegar para poder pegar o alimento do Zona Sul. Então, assim, ele filmou, mandou. É um material muito sensível, muito doloroso, né? E falou, vamos fazer uma parceria? E, imediatamente, nós estruturamos um projeto junto com a UFRJ, junto com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Foi um trabalho a 4 mãos para beneficiar 600 famílias. E assim, como é que se deu esse projeto? Todos os alimentos que não são vendidos no dia do Zona Sul, eles são doados para esse banco de alimentos. Eles são alimentos que contêm alto valor nutritivo, tá? São alimentos excedentes e que acabam indo para essas famílias. É interessante que assim está falando, porque eu estava vendo uma matéria outro dia e falava sobre uma empresa que pega uns alimentos que sobram de algumas empresas perfeitos, né? Às vezes o tomate está quebradinho e tal, não vende. O tomate hoje tem que ser uma modelo de passarela, a banana tem que ser um modelo de passarela, com muitas famílias passando fome. E aí onde entra esse projeto de vocês, que enfim, vários tipos de frutas, alimentos, não são vendidos porque não estão naquele estado perfeito de beleza, né? Mas de nutrição, sim. Sim. Né? Bacana esse projeto e essa iniciativa desse diretor da Conlurb, né? Sim. Da Conlurb. Legal. Vamos continuar. Como você vê o papel das empresas na transformação social e ambiental através das práticas de ESG? O papel social e ambiental são 2 pilares distintos que se encontram, né? Não tem como você falar sobre meio ambiente, sobre clima, sobre emissão atmosférica, sobre valor econômico, se você não falar de pessoas, tanto fora quanto dentro da organização.
Então, assim, esses dois pilares, eles precisam estar alinhados. E para você fazer esse alinhamento, isso tem que vir da governança. Por isso que a base do ESG é a governança. Em sua opinião, quais são os maiores desafios para a adoção das práticas do ESG no Brasil? Sem dúvida nenhuma, cultura e legislação. Por quê? Eu ia perguntar isso. Vamos ao porquê. Vamos ao porquê. Por que que eu preciso pegar uma norma da Suíça para falar sobre a minha emissão atmosférica? Por que que eu preciso pegar uma norma internacional para parametrizar os meus laudos de meio ambiente? O Brasil, ele é o maior ecossistema mundial. A nossa biodiversidade, ela é única. Então, o maior desafio para mim é fazer com que a nossa legislação nos atenda. Eu não tenho que fazer um laudo parametrizando com a atividade da Suíça, com a atividade da Alemanha, que é o que acontece. Então, assim, fica aí um dever de casa que a gente precisa fazer. Nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes institutos, que a gente pode criar legislações dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade, para parametrizar essa nossa profissão. Legal. Vamos lá, seguindo aqui. Pode nos falar sobre o conceito de ser humano sustentável e como ele se aplica ao contexto corporativo? A palavra sustentável significa desenvolver tudo aquilo que você consegue fazer pensando no hoje, suprindo as suas necessidades, olhando para o amanhã, para o futuro. Então, quando você coloca isso no contexto corporativo, é equilíbrio. Você precisa equilibrar a sua vida profissional, social, ambiental, tudo junto. Hoje, a gente está vivendo uma era do estresse, da depressão, da ansiedade. E isso vem falando muito. O ser humano sustentável é você equilibrar. É você entender o seu contexto, aonde você quer estar, como você vai chegar. E isso de forma equilibrada. Legal. É um termo diferente, né? Mas gostei da explicação. Passou na prova. Vamos lá. Quais são os principais erros que você observa em empresas que tentam adotar as práticas de ESG? Começar todas as operações pela base. Então, quando você, independente se você está na indústria, se você está no varejo, se você está na consultoria, o segmento, o maior erro das empresas é começar isso fazendo implementação setorial. Eu vou falar com a administração, eu vou falar com o RH, eu vou falar com o DP, eu vou falar com... Isso não funciona. Tem que começar da governança, tem que começar de cima, tem que começar da cultura da empresa. Se não começa da cultura... Inclusive, eu tenho perguntas sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Quais são os próximos projetos de sustentabilidade da empresa que você está, que é o Supermercado Zona Sul? A gente está num projeto grande de inventário de carbono, né? Legal. A gente está começando a inventariar nossas operações, pensando no futuro, né? Porque o mercado de carbono é o futuro. A gente tem aí até 2030 todas as empresas para poder se adequar a todos os parâmetros que em 2004 colocaram, né, na ONU. E, assim, os próximos projetos, tem muito projeto social também que a gente está fazendo, que a gente gosta dessa pegada, e tem muito projeto dentro da empresa visando o meio ambiente. O que seria o inventário de carbono? Ela falou assim, nós estamos fazendo inventário de carbono. Conta aí pra gente. Inventário de carbono é você quantificar todas as emissões que você gera para a atmosfera através do ar-condicionado, através do gerador, através do transporte. Então, a gente vai quantificar. As operações do Zona Sul, depois do laudo pronto, as operações do Zona Sul emitem tantos X quilos de carbono hora.
Então, aí o que a gente faz? A gente pega esse parâmetro e compensa. E gera compensação. A gente pode comprar carbono, vender carbono, compensar com reflorestamento. Então, é dentro desse universo que a gente trabalha. Muito bom saber disso. Muito bom saber que as empresas estão de olho que a gente tenha futuro. Com certeza. Porque a gente usa o planeta, né? Como você falou, em cada detalhe do que você falou, existe aí esse cuidado sobre a emissão dos gases, né? De carbono, etc. Sim. E se as empresas só usarem a sua infraestrutura e não se preocuparem com o que ela impacta no planeta, em breve não teremos mais empresas e não teremos mais uma vida saudável ou vida na Terra. Muita coisa está mudando, né? Muita a consciência coisa. está mudando nas Está empresas. mudando. Vamos lá. Na sua opinião, o que ainda precisa ser feito no Brasil para que o ESG seja mais amplamente adotado? Eu acredito que a gente precisa ter fomento do governo em relação a taxas de impostos. Então, quando o governo incentiva as empresas a aderirem programas ambientais para combater emissão, para combater clima, tudo isso gera um impacto positivo na empresa. Então, assim, falta no Brasil esse incentivo do apoio, né? A gente tem, por exemplo, tem uma operação de reciclagem que nós montamos uma central de reciclagem para isso, né? E assim, a gente paga todos os impostos, a gente não tem nenhum tipo de abatimento do governo, e mesmo assim a gente continua com a operação porque a gente entende que aquilo ali é caro, mas é válido. Legal. O que mudou na visão das empresas sobre ESG desde a aprovação de Kofi Annan em 2004? O termo ESG surgiu em 2004, numa conferência da ONU, né, onde tinha lá 50 dos maiores acionistas financeiros, e aí hoje é o ex-secretário da ONU, chegou com uma pauta falando, olha, lindo o que vocês estão fazendo, mas até 2030 eu preciso que vocês se movimentem nas questões sociais, ambientais e de governança. E aí o jogo virou. Todas as empresas estão correndo para poder a gente se adequar a esse quesito. Empresas que têm a inovação, que olham a sustentabilidade como um valor e não como um marketing, essas empresas elas têm muito mais chances de se adequarem do que as outras. Legal. Existe também uma questão no ESG, que as empresas que não aderirem ao ESG, Sim. algumas outras grandes empresas não fazem negócios Sim. se o fornecedor não aderir. No caso de vocês também, provavelmente vocês estão de olho bastante nisso. Sim. Parece até a questão de vinhos, né? Sim. No Sul teve um problema. Fala um pouco sobre isso. Sim, teve um problema em 2023. Teve um problema no Rio Grande do Sul, né, de algumas vinícolas que estavam fazendo trabalho escravo. Cerca de 200 pessoas foram pegas em situações análogas à escravidão. E a companhia tinha contrato com essas vinícolas e eles foram imediatamente cancelados, porque a gente não adere empresas que não olham para pessoas, que não têm práticas sustentáveis de ESG dentro do seu contexto. Então, todos os nossos contratos têm essas cláusulas, e quando isso tomou conhecimento da mídia e do próprio Zona Sul, a gente cancelou os contratos e a gente preferiu não trabalhar com essas empresas. Legal. Voltando um pouquinho no tempo aqui, naquela ocasião que você trabalhava na área de petróleo, como a crise do petróleo impactou sua carreira e o setor em que você atuava na época? Qual foi a crise dessa época no setor de petróleo? A crise foi quando a área de engenharia, em geral, ela sofreu um grande impacto,
por conta dos contratos, né, da Petrobras. Isso gerava em torno de 70% a 85% dos contratos, né, da Bacia de Campos, do Rio, de São Paulo. Então, teve uma quebra. A gente até surgiu um termo, né, engenheiro de aplicativo. Então, muita gente foi trabalhar com aplicativo, com transporte, muita gente foi fazer bolo, muita gente foi se reinventar. Ficou muita gente desempregada. Eu fiz parte da estatística de entrar na fila com mais de 1.000 pessoas para ser demitida. Então, assim, eram diretores, eram gerentes. Foi que ano isso? 2014. 14. Então, foi um boom, assim, que deu. Mas qual foi a crise exatamente? Eu não recordo, 2014. A crise se deu porque a Operação Lava Jato começou. Ah, tá. Então, quando a Operação Lava Jato começou, ela viu que tinha muitos contratos ligados, né? E, assim, até apurar, eles cancelaram todos os contratos. 100%. Não ficou 10%. Cancelaram todos os contratos. E aí teve uma crise grande no setor de engenharia e que reverberou durante muitos anos. Vamos voltar então para agora, para esse nosso momento. Você vê como é que a importância, né, da fiscalização Sim. dos órgãos públicos, né, das licitações, etc., para que haja um enxugamento do gasto com coisas que não são, talvez, estejam alinhadas com as boas práticas, né? Sim. E como isso impacta as pessoas. E você falou uma outra coisa muito interessante, da fila de mais de 1.000 pessoas que estavam para serem desempregadas e que pessoas... aí teve o termo engenheiros de aplicativo, né? Aplicativo, ela está falando de Uber, etc. Que não tinham o que fazer, porque, imagina, um exército de pessoas sendo demitidas, não conseguem se realocar fácil. Ser demitido para se realocar já dá trabalho. Um exército. E deve ter sido um grande desafio para todo mundo, né? Se reinventar. E agora, quero chamar a atenção que nós estamos para ver um novo momento, talvez em 5 anos, ou talvez no máximo em 10 anos, que é a revolução tecnológica, né? Sim. E que as pessoas que não estiverem já estudando o que está acontecendo, aprendendo a usar a IA e não só sabendo que existe, elas vão ser devoradas por aquelas pessoas que estão aprendendo a usar e vão ser os profissionais do futuro. Que o profissional do futuro é o que aprende, reaprende, aprende uma nova... Aquele cara que tinha um canudo debaixo do braço da faculdade, ele está morto em 5 anos. Todo mundo precisa agora, né, para não entrar nesse exército de pessoas saindo de empresas, porque está havendo uma substituição. E isso é muito importante para a sua sustentabilidade como ser humano profissional. Muito bom. Então vamos lá. Como você equilibra o papel do ambiental com o social no desenvolvimento dos seus projetos? O social, ele é um pilar que a gente tem que olhar para o todo, né? Você não pode só olhar para fora, nem olhar para dentro. Então, o social, para mim, na minha opinião, ele é o mais difícil de você fazer. Porque o ambiental, você tem legislação que te respalda. Sim. Então, você só cumpre, né? Você se adequa e cumpre. O social, não. O social tem uma complexibilidade nisso tudo que você tem que adequar as práticas da empresa, você tem que engajar as pessoas ao seu projeto e você tem que fazer com que isso gere impacto nas outras pessoas. Então, assim, todo trabalho social é muito mais desafiador. Muito mais desafiador do que propriamente o ambiental. Entendi. Depende das pessoas também entenderem, né? Sim. Como elas vão trabalhar essa aproximação das empresas, de órgãos, de tudo, até para poderem ser ajudadas, né? Quais são as diferenças mais marcantes entre o Brasil e a China em termos de ESG? Essa eu quero saber. Em
termos de ESG, a China, a gente por histórico sabe que a China é um dos maiores poluidores, né, aí do mundo. Em contrapartida, eles possuem a maior população. Então, assim, em termos de ESG, precisa avançar? Sim. Mas, em contrapartida, em relação à tecnologia, a suprimentos, eles são um dos maiores do mundo. Então, assim, a diferença entre o Brasil, nas práticas ESG, o Brasil está muito mais avançado. Em relação à China, a clima, né? A gente tem essa preocupação maior. Em relação à tecnologia, em relação à governança, em relação às práticas ESG, a China ela está mais avançada. Então, assim, a gente tem um equilíbrio em meio termo, né? Existem coisas que o Brasil ele consegue dominar mais, outras que a China, mas em relação ao clima, à atmosfera, a gases de efeito estufa, a China precisa fazer um trabalho grande, até porque eles assinaram um pacto até 2060 para que ele reverta 30% do seu dióxido de carbono que eles emitem com as empresas. Honestamente, 30% até 2060 me parece pouco, sabia? Porque é a maior indústria do mundo, né? Do mundo, exatamente. E 2060 está longe, para 30% parece pouco. Mas você, na sua análise, você vê que eles estão bem engajados ou o Brasil está mais engajado no ESG? O Brasil está mais engajado, Né? sem dúvida. Isso é bom para o Brasil, mas isso é ruim para o mundo, né? Porque a China precisa... Mas eles têm... O processo de transformação deles é muito rápido. Muito rápido. A cultura lá também evoluiu de uma forma impressionante. Eu sempre falo que em 1989, o PIB do Brasil, não sei se você sabe disso, era similar ao da China. O Brasil teve até o PIB, em alguns momentos, um pouquinho maior do que o da China. Uhum. E de 89, 90 para frente, a China mudou tudo internamente, acelerou. Hoje a China é o segundo maior PIB do planeta. E, enfim, segundo um jantar que eu tive em 2007, com uma pessoa influente no mercado chinês, né, de intercâmbios, existe uma projeção que a China vai chegar a 50% do PIB mundial em mais algumas décadas aí. Eu acredito. Então, por isso que eu estou falando, que se em 2060 eles têm uma previsão de 30%, né, que você acabou de falar, é pouco. É pouco. Porque se o PIB deles, que vai continuar avançando, crescendo, parabéns, né, para um país que em 89 estava bem para trás. Precisa haver um avanço também nessa parte de sustentabilidade. Sim, com certeza. Etc. Como as novas gerações influenciam a adoção de práticas de ESG nas empresas? Atualmente nós temos 5 gerações nas empresas, né? E as novas gerações, elas trabalham sobre bandeira e sobre propósito. Então você tinha a geração lá da década de 60, 70 e 80, que eram pessoas que buscavam segurança, que eram pessoas que a empresa fazia parte da identidade delas. Não era o André, era o André do podcast O Poder. Isso fazia parte da sua identidade. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as gerações buscam flexibilidade, qualidade de vida. Eles buscam empresas que aderem a causas de inclusão, diversidade, sustentabilidade. Então, esse é o maior desafio, né? Ter jovens, ter pessoas que trabalhem em equilíbrio com as outras gerações. Preciso interromper a Cíntia. Entra a vinheta. Eu recebi um material que eu sempre peço, que é um rascunho sobre toda a jornada da pessoa. E quando eu li esse pedaço, que ela estava explicando sobre as várias gerações que tem dentro de uma empresa, eu falei, cara, dá para fazer um podcast inteiro sobre isso. Dá.
Então, eu vou explorar mais você. Tá. As gerações de 20 anos, de 30, 40 e 50 anos, os aprendizados são muito diferentes, as vivências de cada geração são muito diferentes. Sei lá, 60, 70 anos atrás, as gerações demoravam mais para ter uma diferença cultural grande. Sim. Talvez 20, 30 anos, 100 anos atrás, era um gap maior para virar a mente. Hoje, você pega dentro de uma empresa, geração de 20 anos, geração de 30 anos, geração de 40, 50, são mentes completamente diferentes. Completamente. Aí eu li aquilo, a gente bateu um papo, eu falei, cara, é exatamente isso. Você estava falando até que às vezes a geração de 20 e poucos anos, você sabe os nomes de cor, né? Tem até uma legenda para isso. Eu vou fazer um podcast sobre isso. Eles não gostam de tomar ordem do superior. O superior pode dar a ordem, obviamente, mas de uma forma de comunicação diferente. E hoje se fala muito, inclusive, sobre comunicação não violenta. Não violenta. Né? Vamos, tua vez, passei a bola. Me explica como é que tá em ambiente de trabalho, seja ele na empresa atual ou anterior, com gerações tão diferentes, como é lidar. Por exemplo, você às vezes está num cargo executivo hierarquicamente acima, você tem pessoas que precisam trabalhar com você em time e você precisa que sejam executadas algumas coisas. Quando você pega um cara lá de 50, 60, 40, 30 e 20, é tudo diferente essa comunicação. Muito. Conta um pouquinho do dia a dia. Fala para mim. Hoje em dia... ESG das pessoas. ESG. Das pessoas. Das pessoas. Esse é o nome. ESG das pessoas. Hoje em dia, a liderança tem um desafio grande. Por quê? Ela precisa reaprender. Porque a nossa escola não foi essa. A gente aprendeu no grito, a gente aprendeu na pressão. Nós aprendemos de uma forma diferente. E se você reproduzir, se você aplicar a forma que você aprendeu, você não retém talentos. Existe uma rotatividade muito grande de profissionais. E isso é ruim para a empresa. Então, assim, o que o RH faz, né? Primeira coisa, capacitar os líderes e curso de comunicação não violenta. Porque a gente precisa aprender a cobrar sem falar. Tem uma frase que a gente usa muito no curso que é: quem tem força nas palavras não precisa falar com força. Então, assim, a forma de falar, a forma de conduzir, você precisa ver o potencial de cada pessoa. E aí você entra todo numa gestão comportamental. Porque as empresas, hoje em dia, elas contratam por currículo, mas elas demitem por comportamento. Esse é o grande diferencial. Então, assim, o comportamento, tem até um estudo sobre isso, que a partir de 2030, as empresas não vão só receber o currículo, vai receber o currículo e a análise comportamental desse funcionário, desse colaborador. Então, assim, eu quero uma pessoa formada em administração. Qual é o perfil comportamental dessa pessoa? Ela consegue trabalhar em equipe? Ela consegue ter flexibilidade? Como que é essa pessoa lidando com outras gerações? Como que é essa pessoa lidando com desafios? Então, assim, esse é o maior desafio hoje da liderança. Saber tirar, explorar essa mão de obra sem agir de uma forma que eles se sintam pressionados, que eles se sintam acuados. Porque às vezes você fala assim, olha, eu preciso de um relatório para ontem. Cadê o relatório que eu te pedi? Acabou. Aí liga para o compliance e denuncia. O André não falou alto comigo, o André está gritando comigo. Então, assim, a forma de se conduzir isso é um desafio. Imagino. Bom, vou fazer mais uma aqui ligada a isso. Como as novas gerações influenciam a adoção nas práticas ESG nas empresas. Quase falei, hein? ESG. De novo, como as novas gerações influenciam a adoção
nas práticas ESG? A nova geração, ela vem com uma pegada de bandeira, né? Vem mais consciente? Vem mais consciente. Totalmente. Porque, assim, as gerações anteriores, eles sabiam administrar crise como ninguém. Você pega aí as maiores empresas, por exemplo, Zona Sul tem 65 anos. Se você pegar a nível Brasil, das empresas que têm mais de 65 anos, foi a geração de 60, 70 e 80 que construíram. Então, assim, eles construíram no amor? Não. Eles construíram na pressão, eles construíram na dificuldade, na crise. Então, assim, essa geração, ela está vindo diferente, ela está vindo mais consciente, ela está vindo mais enganjada com os termos de futuro. E isso faz toda a diferença também. Tecnológico. Sem dúvida. A geração atual, em termos de tecnologia, você pega um jovem aprendiz de 15 anos, de 16 anos, esse jovem está voando em tecnologia. Uma pessoa de 45 anos, 50, não chega nem perto. Então, assim, é muito importante essa transição, essa mistura nas empresas, porque todos eles têm como contribuir. Bacana. Ó, a gente está chegando no final do primeiro bloco, faltam 2 aqui. Vamos lá? Vamos lá. O que você aprendeu ao trabalhar em setores tão diversos como de portos, varejo, enfim? O que foi aprendido? O que somou para o momento de hoje? Que a gente precisa trabalhar a nossa relação interpessoal. Porque, às vezes, a parte técnica, André, o aprendizado que você tem, não vale tanto, né? Você precisa aprender a lidar com o diferente, com o dinâmico. Então, assim, ao longo desses 18 anos, se eu puder falar para a pessoa que está começando, olha, eu preciso que você se habilite mais em questões comportamentais, em tecnologia, porque isso faz toda a diferença. Vamos lá. Qual a sua visão para o futuro do ESG no Brasil e no mundo? O Brasil é um país, comparado aos demais, muito bom em ESG. Amém. Nós somos muito bons mesmo, tanto em institutos, né, a gente já falou aqui, quanto em profissionais. Temos um engajamento nesses últimos 5 anos muito bom. A única coisa que eu gostaria que tivesse em relação a futuro é a legislação. A gente precisa olhar para a nossa legislação, a gente precisa ter legislações que falem conosco, com a realidade do Brasil, com a atividade do Brasil, com a cultura do Brasil. A gente precisa ter institutos que trabalhem, que funcionem para a gente. Eu não quero pegar norma da Suíça, da Alemanha, do Japão para parametrizar nenhuma atividade minha. Legal. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco. Eu queria aproveitar e falar, olha, aqui na descrição do episódio, se você está assistindo a gente pelo YouTube, tem aqui uma novidade que é o grupo de network do poder. Tá? Então tem lá 4 níveis, esmeralda, diamante, tem um que chama-se singularidade. Bom, são 4 níveis lá. Você pode participar um pouco conosco aqui. São lives quinzenais, tá? O ano inteiro, um grupo fechado de lives quinzenais via Google Meeting, onde a gente vai discutir diversos assuntos sobre empreendedorismo, ESG, sustentabilidade, área de direito, diversos assuntos que passam aqui pelo podcast, e você vai poder ter um pouquinho do nosso papo com o nosso apresentador ao vivo, 1 hora, 1h30 a cada 15 dias. Então é só dar uma olhada aqui na descrição e conhecer novas pessoas. E a cada 15 dias a gente vai ter uma conversa e de vez em quando vai ter um convidado, tá? Você já está convidada. Estarei participando. Então dá uma olhadinha que você vai poder participar. As pessoas que entrarem para esse grupo também. Bom, tá tudo escrito lá, mas vai participar da legenda final do episódio em agradecimento
a participar do grupo de network de poder. Bem bacana isso é uma novidade. Parabéns. Né? Ideias Muito bom. novas, muita conexão. Muita conexão. E network é muito importante. Muito importante. O podcast, a gente até falou sobre isso, né, André? O podcast, você podia falar um pouquinho disso. O podcast é o novo LinkedIn. Então, mas eu gravei um vídeo, vou regravar ele, que é do LinkedIn ao podcast. É verdade. O LinkedIn conecta, mas o podcast acelera. Isso aí. Então, vamos, nosso querido Cristiano aqui, diretor de arte do programa, vai agora mudar a nossa tela para o Poder em 40 Segundos. O que é o Poder em 40 Segundos? Rufem os tambores. Eu tenho 20 segundos para perguntar e a doutora Cíntia tem 40 segundos para responder. 20 segundos para mim, 40 segundos para você. Ok. Preparada? Preparada. Quer beber água? Eu vou beber água. Bebe água para não engasgar. Vamos lá. Cíntia, em 40 segundos, qual é a maior lição que o trabalho ESG te ensinou? Me ensinou o poder de transformação. O ESG, ele transforma a vida das pessoas. Ele transforma a cultura. Ele transforma qualidade de vida. Ele transforma o ambiente. Então, para mim, a transformação é o principal. Vamos lá. O que é mais desafiador? A sustentabilidade ambiental ou social? Sem dúvida, social. A sustentabilidade no pilar social, ela é diversa, ela é complexa, porque a ambiental você cumpre legislação. E a social existe diversos fatores para que você consiga fazer um projeto e esse projeto ele impacte as pessoas. Bacana. Quais são as maiores oportunidades para o ESG no Brasil hoje? Legislação e cultura. A gente precisa focar na nossa legislação. Não quero, eu brinco muito, né, com os nossos amigos profissionais da área, eu não quero mais fazer laudo com parâmetros da Suíça, da Alemanha, do Japão. Eu quero que a minha legislação atenda às nossas atividades. Então, para mim, a cultura das empresas precisa mudar, a governança precisa estar na base para que o ESG ele chegue mais longe. Muito bom. O que significa para você ser um ser humano sustentável? Pode falar olhando para lá. Sem sair do microfone. Sem sair do microfone. Vamos lá, de novo. O que significa para você ser um ser humano sustentável? Ser humano sustentável fala sobre equilíbrio. Equilíbrio profissional, equilíbrio social, equilíbrio entre a vida familiar e todos os seus propósitos. Se você não tiver um equilíbrio sobre tudo isso, a pirâmide ela não sustenta, ela desmorona. Então, para você ser sustentável, para você ser um ser humano sustentável, você precisa entender aonde você está e o que você quer chegar. Achei um corte. Essa resposta é um corte. Achamos um corte. Vamos lá. Qual é o papel das lideranças empresariais na implementação do ESG? As lideranças empresariais na implementação. O papel das lideranças é apoiar o RH e apoiar o papel do ESG na difundir a cultura. Porque, assim, tudo começa com a liderança. Se a liderança não comprar a ideia de ser sustentável, de propagar a sustentabilidade, ninguém vai entrar. Legal. Vou te fazer uma pergunta difícil. Tadinho. Se pudesse mudar uma coisa no mundo corporativo, o que seria? Difícil, hein? Você tem experiência? Cultura da empresa? Eu mudaria a estrutura que as áreas elas se agregam. Vou te dar um exemplo. O ESG, a sustentabilidade, deveria estar ligada ao RH e não está. Ela está ligada a setores operacionais.
ela está ligada a setor de administrativo. Então, assim, quando você reestrutura a empresa, né, as áreas, você consegue ter uma entregabilidade melhor com o planejamento estratégico do negócio. Então, para mim, o que eu mudaria seria a forma de governança entre as áreas. Eu realocaria algumas áreas para que elas se falassem melhor, para que pudesse dar um resultado e um impacto, tanto financeiro quanto social e ambiental. Mais um corte. Tá indo bem essa pessoa aqui, hein? Vamos lá. Qual projeto de sustentabilidade você se orgulha mais? Existe algum? Eu me orgulho de 2, Fala. pode falar? Claro. Eu me orgulho da central de reciclagem. Nós criamos uma central de reciclagem visando pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Catadores de rua, pessoas que trabalharam desde muito cedo, não têm carteira assinada. Então, nós criamos uma função chamada operador de reciclagem. Essas pessoas, elas são contratadas, são treinadas, estudam, trabalham. E todo esse benefício da central de reciclagem, ele fomenta, ele paga toda essa operação. Então, esse é um projeto que me dá muito orgulho. Muito legal, parabéns. E o outro? E o outro é o Banco de Alimentos. Esse é muito bacana. Fala rapidinho. O Banco de Alimentos é um projeto que beneficia cerca de 600 famílias dentro do Caju, da comunidade do Caju, no Rio de Janeiro, que estão em vulnerabilidade alimentar. Elas estão abaixo do índice de desenvolvimento, né, humano. Então, são famílias que estão abaixo da linha da pobreza. E a gente montou toda uma estrutura de banco de alimentos para essas famílias. Esse projeto é do Zona Sul. É do Zona Sul, junto com a Conlurb. Parabéns ao Zona Sul e parabéns à Conlurb por salvar vidas. Que alimentação é vida. É vida. Parabéns. Então vamos lá. Como você descreveria o impacto do ESG no futuro das empresas? O futuro das empresas, eu entendo que seja muito ligada à governança, muito ligada à cultura, muito ligada a propósito. Mas nada disso é igual à valoração das pessoas. Se uma empresa não valorizar o maior capital que ela tem, que são pessoas, dentro dessa agenda ESG, ela não consegue avançar. Boa. O que as empresas podem aprender com as comunidades mais carentes sobre sustentabilidade? Comunidade são pessoas que se reinventam todos os dias, né? Eles não têm uma construção, uma vivência. Muitos não têm oportunidade. Eu falo com propriedade porque eu vim de lá. Então, assim, você precisa se esforçar muito. Você precisa fazer muita coisa diferente para que você consiga sair daquela bolha. Então, assim, o que as empresas podem aprender com essas pessoas? Esse movimento de querer, de mudança, essa consciência. A gente precisa se conscientizar para mudar, senão não há mudança. Show. Se pudesse dar um conselho para quem quer começar no campo de sustentabilidade, qual seria? Vou falar aqui para você que está começando agora na área ambiental. Primeiro ponto, interpretar a legislação. Você precisa aprender a interpretar a legislação. Segundo ponto, trata das questões comportamentais. Você precisa saber lidar com o outro. Habilidades comportamentais é o futuro. Você precisa saber um idioma, principalmente inglês. Você não precisa ser fluente, mas você precisa transitar nesse universo. E você precisa gerar e analisar dados. Tendo isso, você voa. Muito bom. Faltam duas. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até hoje? O momento mais marcante da minha carreira foi quando eu consegui, através do meu trabalho com ESG,
me formar. Eu venho de um contexto de comunidade, né? E, assim, o me formar em engenharia foi através de uma faculdade particular. Então, esse foi um momento muito, muito gratificante na minha vida, porque eu consegui isso através do trabalho com o meio ambiente e através de uma experiência que eu tive com um professor na rede pública. Então, para mim, isso foi o grande diferencial, o que marcou. Legal. Cíntia, você foi muito bem. Muito obrigada, eu estava nervosa. Cíntia, nós estamos mandando uma mensagem poderosa para as novas gerações que vão ingressar no mercado de trabalho. Sim. Nós estamos mandando uma mensagem poderosa para todas as gerações que estão no mercado de trabalho, que nós precisamos cuidar do nosso ambiente de trabalho, o que nosso ambiente de trabalho produz para o mundo. Sim. Né? Impacto de carbono, etc. Porque sem isso a gente não vai ter ambiente para viver. Não. Com tanta mensagem poderosa, que o nosso podcast chamando O Poder, a pergunta agora, ela para o seu momento atual, o que você vê e o que é o poder para você? O poder, para mim, é a capacidade que uma pessoa, que um ser humano tem de se transformar, de buscar o que é melhor dentro de um contexto em que ele vive. Então, não existe coisa maior num ser humano que o poder de transformação, de você não se conformar com aquilo que você vive, mas você buscar a mudança, você buscar a transformação, você buscar a melhoria, a evolução. Isso, para mim, é poder. Você se transformar. Bacana. Parabéns, Cíntia. Queria agradecer a todos que nos assistiram até agora. Peço que deixem nos comentários o que vocês acharam, se gostaram da nossa entrevistada que deu um show aqui hoje, sobre o tema, sobre essas diferenças de gerações dentro do ambiente de trabalho, sobre o que você está fazendo para ser um ser humano mais sustentável. A gente falou de tanta coisa aqui, né? Por exemplo, passou pela indústria petrolífera, depois foi para outros setores, Pro varejo, hoje na área de alimentícia, em uma grande rede de supermercados, que está fazendo um papel muito bonito junto às comunidades e está salvando vidas, com certeza. Então foi um episódio que eu estou muito orgulhoso de poder trazer ao ar, trazer todas as informações, mostrar o que as empresas estão fazendo no Brasil, ao redor do mundo, e como a gente precisa evoluir cada vez mais, né? E é isso. Se você quiser participar do nosso grupo de network, está aqui na descrição. Cíntia saiu do LinkedIn e agora está nos podcasts. Uhul! Cíntia, muito obrigado. Eu te agradeço demais. Tá? Adorei. Foi ótimo. Pessoal, até o próximo episódio, com muito mais informações e novas histórias que serão contadas aqui em O Poder. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.